Olá, minha gente! Quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Paula e de outras igrejas irmãs nossas também. Meu desejo é que o poder da Palavra de Deus fale profundamente ao seu coração e traga renovação, transformação e principalmente mudança de vida. Eu te convido para que você abra a sua Bíblia em Romanos 8:28. Vamos ler juntos? Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto conhecido do povo de Deus. E eu quero trabalhar com o seguinte tema: a certeza do crente verdadeiro. Eu quero dividir esse versículo em três partes. A primeira parte, sabemos. A segunda parte, que todas as coisas cooperam. E a terceira parte, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O assunto que mais se fala hoje, com certeza, é o coronavírus. Somos cansativamente bombardeados o dia inteirinho de informações a esse respeito. Há exageros, creio que você também concorde, há exageros de todos os lados. E o resultado disso é medo e confusão. E diante desse cenário de incertezas e com tantas informações desencontradas que nos põem para baixo, a palavra de Deus nos traz segurança, solidez e firmeza. Ela não nos garante isenção de lutas, mas nos garante a certeza da presença de Deus conosco e da nossa chegada final segura e gloriosa. Vamos então, meus irmãos, destacar o primeiro aspecto aqui que é digno de muito destaque. É o termo sabemos. Veja aí, acompanhe na sua Bíblia, no verso 28, a palavra sabemos. Essa palavra, como eu falei, ela é muito importante. Por quê? Porque nos traz a ideia de certeza e segurança. Ou seja, em Cristo, todo crente tem certeza e sabe que ele é de Cristo Jesus. Todo crente tem esta certeza, que ele é de Cristo Jesus. Essa declaração do apóstolo Paulo de que sabemos, ou seja, que o crente ele recebe essa certeza, ela vem sendo já desenvolvida por ele mesmo, desde o capítulo 4 até aqui o capítulo 8, e vai culminar nos versos 31 a 39, veja aí. Ou seja, nós não podemos descartar o contexto anterior e o contexto posterior. O apóstolo Paulo vem desenvolvendo essa ideia, como nós falamos, lá no capítulo 4 até aqui o capítulo 8. Podemos resumir da seguinte maneira. Vamos resumir. Veja aí o verso 35, a primeira parte. Quem nos separará do amor de Cristo? Em outras palavras, o que Deus fala por intermédio do apóstolo Paulo a você, meu irmão e minha irmã? Quem separará o verdadeiro crente do amor de Cristo? E a resposta é simples: nada e ninguém nos
separará. Quem é que vai separar o verdadeiro crente do amor de Deus, do amor de Cristo? Ninguém e nada tem o poder de separar do Senhor. E quem nos garante essa certeza, à luz da palavra de Deus, à luz de Romanos, é o próprio Deus, irmãos. Que bênção, que segurança, que tranquilidade, principalmente em tempos que estamos vivendo, de tantas incertezas. Nós precisamos de certeza, nós precisamos de convicções, e a palavra de Deus nos informa isso. Note outro exemplo, aí mesmo no capítulo 8, veja o verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, você sabe o que quer dizer o verso 31? Embora nos pareça bem claro, e está claro mesmo, significa dizer o seguinte: já que Deus é por nós, quem será contra nós? Meus queridos irmãos, diante de Deus, que é por nós, tudo aquilo que se levanta contra nós cairá por terra. Creia nisso. Se aproprie-se disso. Temos sim um inimigo invisível e mortal. Não podemos menosprezar o que está acontecendo. Nós já estamos confinados, cada um com as suas famílias. Vamos respeitar, vamos seguir as orientações médicas do governo. Ok. E a Bíblia também nos exorta, dizendo: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, o crente sabe qual é o seu lugar. Nós sabemos qual é o nosso devido lugar. Por outro lado, à luz do verso 31, à luz do verso 35, à luz de todo o capítulo 8, dos capítulos anteriores e da própria palavra de Deus, diante de Deus, o que é o coronavírus? Diante de Deus, o que este vírus representa? Quando Deus, com sua voz de comando e ordem, disser: chega, basta, esse vírus cairá por terra. Vão descobrir uma vacina, um remédio, se já não descobriram. Note, meus irmãos, queridos, todos que nos ouvem, quantas certezas que o crente recebe de Deus. Ele não gera certeza, mas recebe de Deus. E isto não é arrogância. Absolutamente não significa um crente soberbo. Portanto, qual a base da certeza do crente? Qual é o fundamento da certeza que nós temos? Em primeiro lugar, no próprio verso 1 do capítulo 8, nós já vemos isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por conta daquilo que Cristo fez por nós, já não há nenhuma condenação. E o que Cristo fez por nós? Te justificou, me justificou, nos declarou justos, com base na justiça de Cristo. Não devemos esquecer disso. Todos os nossos pecados, passado, presente
e futuro foram lançados em Cristo Jesus. É uma das doutrinas mais confortantes que nos leva à tranquilidade, à segurança, vai eliminando aos poucos o medo, mas também não pode nos levar ao comodismo e à falta de santidade. Em segundo lugar, a segunda base da certeza do crente é que os crentes, você, meu irmão, você, minha irmã, os crentes são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus Pai, que Deus Filho, que Deus Espírito Santo habita em você, mora em você. Que bênção! Mas ainda em terceiro lugar, a base da certeza do crente é que os crentes recebem, como nós estamos falando, eles recebem a certeza de que são filhos de Deus. Eles recebem, nós recebemos de Deus estas convicções. Mas em quarto e último lugar, a base da convicção do crente genuíno, o crente de verdade, não vem dele, mas da obra que Cristo fez nele e por ele. A base das nossas convicções não está em nossos sentimentos ou emoções. Sabe por quê? Porque somos inconstantes emocionalmente. E por esta razão é que nossas convicções muitas vezes ou eventualmente são abaladas, nunca extintas. Isso é muito importante você lembrar. As nossas convicções são abaladas, mas nunca extintas. Agora você me pergunta, pastor, tudo bem, eu entendi. Mas quando é que as nossas convicções são abaladas? É simples. Quando pecamos. E pecados não são somente aqueles pecados que conhecemos, pecados morais ou pecados sexuais. Pecamos, por exemplo, quando não mantemos comunhão diária com Cristo. E o que vai acontecendo? Nós vamos nos enfraquecendo aos poucos. Nós vamos quebrando essa comunhão, vamos ficando fracos. Por esta razão, devemos orar para que essa tempestade passe logo. Esse vírus seja extirpado. E estejamos juntos, sim, na igreja local. Igreja somos nós, pastor. Muitos vão dizer, e é claro que sim. Igreja somos nós, sim. Não negamos isso. Podemos ter comunhão com Cristo em casa? É claro que podemos, porque somos igreja. E é o que você tem feito, não tem feito? Mas precisamos nos congregar presencialmente. Para o quê? Qual é o objetivo? Para nos fortalecer em comunhão uns com os outros. Em primeiro lugar, nós tiramos essa lição, sabemos, temos essa convicção. Em segundo lugar, que todas as coisas cooperam. Sabemos que todas as coisas cooperam. Vamos parar por aqui. O crente de verdade,
dentro dessa questão de certeza e convicção, o crente de verdade sabe, desde quando ele foi salvo em Cristo, e que iniciou o processo de santificação, que durará até o dia que Cristo o recolher. O crente sabe que todas as circunstâncias adversas, favoráveis, desfavoráveis, estão incluídas no pacote do plano de Deus. Ele sabe. O crente de verdade, ele sabe porque Deus imprime em seu coração. Agora eu quero te fazer 3 perguntas a respeito disso. Você sabe que todas as coisas cooperam para o teu bem? Você sabe que todas as coisas são todas mesmas? Você sabe que essas coisas que cooperam, que contribuem para o teu bem, incluem coisas boas e ruins? É bom que nós nos perguntemos. Não pense você que somente coisas boas cooperam para o teu bem. Está incluso não só tempos de calmaria, alegria, felicidade, mas também está incluso tempos de adversidades, de medo, sofrimentos, tristezas, dores e perseguições. Ou seja, estão inclusos dentro do mesmo pacote dos decretos de Deus coisas boas e ruins. Mas eu gosto muito da palavrinha mas, que ela aponta para o contraste. Mas os sofrimentos desta vida, longe de nos afastar de Deus, eles são meios pedagógicos de Deus nos ensinar e nos exortar pela instrumentalidade das aflições. Mesmo coisas ruins servem como propósito para o nosso bem. Mas em terceiro e último lugar, dentro do próprio versículo, sabemos, primeiro, que todas as coisas cooperam, segundo, e em terceiro lugar, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto é bem claro. Ele não diz que todas as coisas cooperam para o bem de todos. Não abrange a todos, mas tão somente para os que amam a Deus é que todas as coisas cooperam, ou seja, os que estão em Cristo Jesus. Infelizmente, meus irmãos, por causa do nosso pecado, não conseguimos ver como certos acontecimentos podem contribuir para o nosso bem, para o meu bem. Nós não conseguimos ver. Por quê? Porque vemos essas circunstâncias nebulosas, vemos essas circunstâncias desconexas, sem propósitos, isoladas umas das outras, por causa do nosso pecado. Mas esses fatos, estes acontecimentos, aos olhos de Deus, contribuem sim e se harmonizam perfeitamente aos planos de Deus. Há propósito de Deus em cada sofrimento teu e meu. Sofrimento nos põe em nosso devido lugar. O sofrimento nos humilham. Do ponto de vista genérico, todos agora, seja a pessoa quem for, independentemente de sua classe social, seja ela rica, pobre, humilde, orgulhosa, de todas as raças, culturas, línguas e nações, seja a pessoa mais altiva,
com conhecimento intelectual brilhante, de alta posição na sociedade e no mundo, quando esta pessoa se vê diante de um vírus invisível e letal, ela se rende e reconhece a sua total impotência, a sua total limitação e a sua total insignificância. Ela pode ter tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar, todo tipo de conforto e prazer, mas diante de uma crise de pandemia como essa que estamos vivendo, a crista baixa. Apesar de tudo que o dinheiro pode lhe dar, ela pode não ter hoje o principal, o respirador para respirar. Ah, meus irmãos, o sofrimento é um instrumento de Deus para nos provar, para nos testar. O Senhor prova o seu povo para nos despertar. O Senhor Deus prova para nos quebrantar e fazer com que a gente se volte para Ele e prossigamos em crescimento espiritual. Quem poderia imaginar, alguns meses atrás, que o Brasil e o mundo inteiro estivessem confinados dentro de casa? Quem poderia imaginar isso? Não sabemos de nada, somos pó, somos erva, como diz as Escrituras. Uma das melhores descrições que Deus faz do homem está registrada lá em Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31 e Romanos 3, 9 a 20. Eu quero concluir destacando dois propósitos finais e gloriosos, pelas quais todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dois propósitos pelas quais todas as coisas cooperam para a tua vida. Todas as coisas cooperam para o teu crescimento, para o meu crescimento. O primeiro propósito é levar-nos à plena dependência de Jesus Cristo. Não é simplesmente dependência, não é simplesmente dizer eu preciso de você quando nós precisamos de alguém em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Você diz assim para a pessoa, olha, eu preciso de você, e depois descarta. É mais do que um precisar. Depender de Deus é dizer para Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Dependência é isso. O dependente de alguma coisa, ele é a condição da pessoa que não consegue se desligar de um hábito, não consegue viver sem alguém ou sem alguma coisa. Mas é para Deus, nós precisamos transferir, nós precisamos focar em Deus e depender do Senhor e dizer dia a dia, não com palavras, mas com atitudes, Senhor Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Isso é dependência. E são os propósitos que o Senhor nos coloca e que cooperam para o nosso bem. Em primeiro lugar, para nós dependermos do Senhor. Em segundo lugar, para levar-nos a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo último. Não podemos desviar do nosso foco, ou deste foco. A palavra de Deus também nos informa, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Claro que nós não somos perfeitos, somos pecadores e miseráveis, mas ainda assim a palavra de Deus diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Isto não é uma sugestão, não é um conselho, não é uma admoestação. Isto é um imperativo, é uma ordem. Sede santos. E Deus vai nesse processo todo, meus irmãos. Deus vai nos talhando, Deus vai nos lapidando, Deus vai forjando o nosso caráter nele. E esse processo é árduo, doloroso e demorado, mas com um objetivo final e maravilhoso: sermos parecidos com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a, quando olharmos para as Sagradas Escrituras, vislumbrarmos todas essas lições espirituais, para quando olharmos para o texto de Romanos 8, verso 28, nós cremos, tendo essa convicção, não baseadas em nós, porque nós não produzimos nada disso, nós não geramos fé, nós não geramos convicções ou certezas, mas quando olharmos e meditarmos no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam, eu creio que cooperam, coisas boas cooperam, mas coisas que não são tão boas também cooperam, contribuem comigo para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para que nós sejamos. Aí no verso 29 diz: observe, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte e te encoraje com esta palavra de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que nos anima, que nos conforta e que nos encoraja a prosseguir. E não são palavras que nós conseguimos produzir, nós não conseguimos produzir estas palavras, estas convicções por nós mesmas, mas é a Tua santa, poderosa e doce palavra, que é capaz, que tem o poder de produzir em nós fé, que tem o poder de produzir em nós convicção, certeza, assim como nós estamos vendo aqui, Senhor. Nos ajude, ó Deus, pela fé, nos apropriarmos deste capítulo, deste verso 28. Sabemos, temos a certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nos ajude, Senhor, a Te amar de todo o nosso coração. Pai amado, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe cada família representada, cada um que está ouvindo, seja da nossa igreja, seja de outras igrejas, ou sejam pessoas que não estão ligadas a igreja nenhuma. Abençoe a todos, ó Deus. Abençoe a todos, ó Pai. Dê tranquilidade, dê paz, mas a paz do Senhor, a paz de Cristo. Não a paz que o mundo dá, a paz que o mundo oferece é uma paz que não tem nada a ver com as Escrituras, mas a paz que o Senhor nos oferece é a paz, é a tranquilidade, é a certeza da salvação, é a certeza que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai amado, que o Senhor coloque esta paz em cada coração. Lembre em cada um de nós, diariamente, estas certezas, estas convicções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre todos da Igreja de Cristo, todos da Igreja de Vila Paula. Amém e graças a Deus.